Estava eu lá vendo minhas notícias e me deparei com esse vídeo aqui do senhor Cláudio Humberto. É aí um jornalista muito renomado no jornalismo brasileiro, aí da Rádio e TV Bandeirantes. E é um liberal de direita. Eu geralmente discordo de tudo o que ele diz, com todo respeito. E aí me deparei com esse vídeo. Pra mim pareceu uma comemoração dos 10 anos da Lava Jato. Será que há o que comemorar? Então vamos ver o vídeo. E meu nome é Rosalém Oliveira. Você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. Vamos ver, hein, se vocês concordam comigo ou concordam com ele. Aliás, a semana também começa sob o impacto ainda da recordação de que tivemos um dia que já lá se vão 10 anos, a Operação Lava Jato. Completou a primeira década de sua deflagração num momento histórico do nosso país, quando a justiça fez valer a lei e meteu na cadeia um magote de corruptos, né, de ladrões do dinheiro público. Cara, fez valer a lei. Nesse sentido, nessas frases que eu sentia o clima de comemoração, entendeu? Tipo, olha todos os processos, tudo que o Sérgio Moro fez sendo anulado. Isso não existe anulação de condenação. Foi anulado de novo esses dias. Por quê? Porque Sérgio Moro é burro, cara. Ele faz tudo errado. Mesmo se não é o caso, não foi o caso, mas se caso fosse uma boa intenção, ia ter dado com os burros na água tudo de novo, tipo, porque o cara que ele prendeu, né, o Lula, prendeu de uma forma que depois foram revisar as coisas lá, viram que foi tudo atropelado, que não tinha prova o suficiente, anulou a condenação do cara. Aí anulou outra coisa. Por quê? Porque ele fez tudo de forma errada e juntos com o Dallagnol de forma criminosa, inclusive. Então ele tá pra ser caçado, porque pra você ser caçado, ali no meio tem que ser de uma coisa que ninguém consegue te defender, entendeu? Que indefensável. Tipo, já era, negão. Perdeu, vai agora procurar outra coisa. E assim, cara, ele fez tudo errado e as pessoas ficam... Você vê um juiz desse semi-analfabeto, vamos dizer assim, que não tem cultura nenhuma, que fala errado, escreve errado com erro de português, quem segue ele no Twitter sabe, né? As pessoas ficam se perguntando como que uma pessoa assim conseguiu chegar num cargo tão alto. Então você já desconfia da figura do Sérgio Moro já desde do início, né? Aí eu vejo jornalistas, assim, eu tô usando o exemplo do Cláudio Humberto, né? Mas não é só ele. Você vê jornalistas assim tratando o Moro como uma pessoa idônea, como uma pessoa limpa, entendeu? Honesta, que não é o caso. Todo mundo sabe que não é o caso, cara, né? Pra que passar essa vergonha, meu? Enfim, um monte de políticos, né, que acabaram, inclusive alguns deles, olha aí, Dallagnol, confessando cara, seus crimes. Várias empresas confessando. Vários políticos confessando os crimes. O Dallagnol não confessou, ele foi caçado. Aí ele vai falar aqui dos empresários que devolveram o dinheiro também. Ó, vamos ver. Que os corromperam, gente devolvendo dinheiro. Só um gerente da Petrobras devolveu mais de 100 milhões de reais. Houve também acordos de leniência, né, pelo qual as empresas, ou pelos quais as empresas confessaram os seus crimes e concordaram em pagar, inclusive, não só ressarcir os cofres públicos, mas pagar uma multa para, de alguma maneira, compensar os danos causados. Enfim, tudo isso virou pó. Todo esse dinheiro que a galera fala que foi recebido, que foi pego de volta, não sei o que lá, é meio que uma coisa, ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, ninguém sabe o que aconteceu, que destino foi dado para esse dinheiro, como que esse dinheiro chegou. O que se sabe por investigações é que Moro e Dallagnol estavam dando um jeito com empresas dos Estados Unidos
para receber esse dinheiro lá. Receber esse dinheiro lá dos Estados Unidos para depois trazer para cá uma operação extremamente complicada para ver o que ia fazer com esse dinheiro da Lava Jato, entendeu? Se é que vocês me entendem, né? E aqui o jornalista meio que chorando as pitangas porque a Lava Jato acabou, virou pó. Quem foi que acabou com a Lava Jato? Eu que acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no meu país. Exatamente pela ação do Supremo Tribunal Federal que vimos aí nas imagens agora há pouco, e isso acabou rendendo nos últimos dias, no fim de semana sobretudo, críticas contundentes de alguns segmentos aí da justiça brasileira. Caso do ministro Marco Aurélio, que foi, inclusive, agora recentemente se aposentou do Supremo Tribunal Federal, caiu na expulsória, né, na idade limite para permanecer no Supremo. Ele criticou fortemente a sua ex-casa, ainda casa, né? Porque o ministro se aposenta, não deixa de ser ministro, de enterrar a Lava Jato. Cara, quem enterrou a Lava Jato foi o Bolsonaro, igual a gente já viu, mas não tá totalmente enterrado não, porque se o Moro pode perder o mandato, se Dallagnol já perdeu, já foi cassado, e o Moro pode ser até indiciado, a gente sabe que não vai, né? Se o Bolsonaro que fez o que fez, tá essa lenga-lenga, tipo, o Moro não vai pra cadeia, vamos dizer assim, mas ele pode ter muitas derrotas ainda por causa da Lava Jato, por causa de investigações da forma como a Lava Jato foi feita. Então, o senhor Cláudio Humberto, a Lava Jato não foi enterrada. Ela só percebeu que eles estavam investigando talvez pouca gente. Deviam estar investigando também os juízes e os desembargadores que estavam fazendo aquela fiscalização ali, entendeu? Mas o lado direito não vai deixar eles fazerem esse comentário. Então, assim, se parou de investigar a esquerda é porque acabou, né? Se começou a investigar a direita é porque não tem mais validade. Só tem validade pegando da esquerda. Então, é isso que eu entendo aqui, hein, meu? Eu duvido que vocês consigam pensar diferente de mim. Manifestando sobre esse assunto, sobre essa data, né? Dizendo, lamentando e de uma fina ironia, afirmando que um dia corrupção voltará a ser crime aqui no nosso país. Uma fina ironia, como se o Moro fosse fino em alguma coisa, se ele soubesse ser fino, cara, o cara grosso, capial de fazenda, cara, fala tudo errado. Ai, senhor, corrupção, acabar com a corrupção. Uma das estrelas da Lava Jato, o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, em um artigo bastante esclarecedor publicado no jornal O Estado de São Paulo no fim de semana, disse que a prisão do presidente Lula foi correta e que ele deveria estar na cadeia neste momento. Bom, o fato é que também outras questões candentes e mais atuais também vão movimentar a semana. Certo. E aí, o seguinte, então vamos ver, falou ali de Lava Jato, do tanto de gente que se entregou, tantos bilhões foram devolvidos, que o fulano de tal devolveu 100 milhões e tal. Então vamos ver aqui nesse site, qual que é o site? DCM, coloquei no Google, né? Eu não conheço esse site. Não sei se é direita, esquerda, se não é de nada. Coloquei lá, pra onde foi o dinheiro da Lava Jato? Tipo uma coisa assim. Correição do CNJ busca 2,8 bilhões que a Lava Jato deu sumiço. Sumiu, quase 3 bilhões que não deram conta. O patrimônio esqueceu de anotar. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, busca 2,8 bilhões que a Lava Jato fez desaparecer. A operação arrecadou o valor por meio de acordos de leniência e colaboração premiada, mas somente 200 milhões foram registrados. Olha isso. Então, eles teriam arrecadado 3 bilhões, só que só 200 milhões que chegaram pro governo brasileiro, entendeu? Agora, o órgão quer saber qual foi o destino dos recursos. A informação é do blog do Ismael Moraes. Isso aí vai dar pano pra mão, porque, meu, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Vanderlei, manda lá pra Floresta. É impressionante. Aqui no Brasil, todo e qualquer caso de corrupção, a gente fala na escala dos bilhões, cara. Meu, bilhão. Assim, a gente não consegue imaginar.
pensar que é um bilhão de reais, entendeu? Tipo assim, a gente, eles estão falando aqui de 200 milhões só que foram registrados. Meu, 1 bilhão seria 1.000 milhões. Olha essas contas, entendeu? É uma coisa muito absurda de dinheiro quando a gente pensa na pessoa física, né? Roubar 2,8 bilhões de reais. Então, assim, os caras não vão deixar isso pra trás, não. Pode demorar e tudo mais, mas uma hora vai chegar. Já faz 10 anos, né? Vamos lá, Wanderlei. Inicialmente, o CNJ acreditava que o valor desaparecido somava 300 milhões, mas planilhas bancárias da 13ª Vara Federal de Curitiba apontam o desfalque de quase 3 bilhões. Os arquivos apontam que o montante vinha de acordos de leniência da Braskem e de outras empresas. Braskem! Lembra dessa empresa aqui? Braskem? A empresa amiga do senhor Lira, presidente da Câmara hoje, dos deputados, de Alagoas, né? E a Braskem, já tá fundando uma cidade agora, mas já ajudou a fundar o Brasil há 10 anos atrás, também participava aí. Olha só, 3 bilhões é só da Braskem, hein? Engraçado, né? A galera fala Petrobras, sei que lá, não fala o nome das outras empresas envolvidas, olha aí. Parte desse valor seria usado para capitalizar a Fundação Lava Jato, que foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal. Esse que era o lance aqui, ó. Eles estavam, o senhor Moro e o senhor Dallagnol, não estavam querendo fazer o Pix de 6 bilhões lá para as contas do governo. Eles estavam querendo mandar o dinheiro aqui para essa Fundação Lava Jato. O que é a Fundação Lava Jato? Uma fundação criada por eles, cara. Entendeu? E aí foi descoberto isso e o STF proibiu. O dinheiro deveria ficar sob guarda do judiciário até que uma decisão fosse proferida ou que houvesse determinação para o destino dos recursos. O valor foi entregue por meio de depósitos judiciais, valores em dinheiro ou bens entregues ao judiciário por determinação legal. O dinheiro é enviado a uma conta específica mantida por um tribunal ou por uma vara responsável pelo caso que gerou aquele valor, né? Então, assim, você tem que fazer o pagamento para o judiciário, não é para uma fundação que não existia antes. A descoberta do valor foi feita em correição extraordinária da 13ª Vara Federal de Curitiba e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsáveis pelos processos da Lava Jato. Aí, ó, o próprio tribunal responsável pelo processo da Lava Jato que descobriu essa... Será que a gente pode chamar de fraude já ou não? Esse sumiço, esse site que tá tratando como sumiço. Então, pelo sumiço de apenas 2,8 bilhões de reais. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, quer analisar a origem e destinação de recursos da operação e pode pedir as quebras de sigilo do senador Sérgio Moro e do deputado cassado Deltan Dallagnol. Falando isso aí, vai dar pano pra manga ainda, ó. Vai rolar uma quebra de sigilo do Moro e do Dallagnol aí. Então, aguardamos os próximos capítulos. E aí, para finalizar, vamos finalizar o assunto 10 anos de Lava Jato. Me deparei aqui com uma notícia também do jornal GGN, o jornal de todos os Brasis, que é uma coluna do... Aqui quem está assinando é Camila Bezerra. Olha só o título aqui, para encerrar esse assunto, hein? Tá meio tortinho aí, mas eu leio para vocês. Como estaria a... Olha só, vamos fazer um cabeçalho aqui. Como estaria a economia sem a Lava Jato? Pesquisador do Diese responde: operação destruiu a construção civil e causou prejuízo de mais de 172 bilhões de reais que deixaram de ser investidos. Ou seja, toda a operação Lava Jato, além de causar prejuízos políticos para quem esteve envolvido, além de dizer aí que trouxe de volta mais de 6 bilhões de reais para os cofres públicos, a gente acabou de ver que não é bem assim. Pelo menos metade disso era de uma empresa que ninguém nem falou, só fala da Petrobras, e que metade disso teria sumido, teria dado um sumiço. E agora a gente vê todos os prejuízos, porque assim, a Operação Lava Jato, ela destruiu grande parte da construção civil, né? Então, Odebrecht, muitas empresas grandes, construtoras grandes, deixaram de construir durante muito tempo, né? Ou, pelo menos, diminuíram drasticamente
os investimentos nisso. Então, assim, mandou um monte de gente embora, um monte de obra parada, né? Quem trabalha em obras, a gente sabe que trabalha por dia trabalhado, né? Então, essa foi uma das causas. Ó, aqui vai explicar melhor. Na última semana, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, publicou um estudo sobre o impacto da Operação Lava Jato na economia brasileira, em especial no mercado de trabalho. O resultado do acompanhamento entre 2015 e 2018 mostrou que 4,44 milhões de empregos foram destruídos no período. Para explicar como foi o processo de análise da Lava Jato, que completou 10 anos no último domingo, né? O programa TV GGN 8 horas recebeu o economista Leandro Rohrer, do DIEESE, que contou ao jornalista Luiz Nassif que o departamento teve acesso às tabelas do Tribunal de Contas da União com todas as 14 mil obras paradas devido à operação. 14 mil obras paradas, hein? Quantos trabalhadores não ficaram, né, a ver navios nessa? Segundo Rohrer, os economistas do DIEESE contaram ainda com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a fim de calcular como seria o Brasil se a Lava Jato não existisse. Olha só que interessante. Se não tivesse a Lava Jato, como a gente estaria? Isso aqui é DIEESE, né? Pegando dados do IBGE, tudo órgão do governo, né? Criamos um método que simulava o mundo sem a Lava Jato. Isso gerava valor e essa diferença de valor atribuímos aos resultados da Lava Jato. Entre 14 e 17, por conta da operação, o Brasil deixou de investir 172 bilhões, dos quais 70 bilhões seriam destinados à construção civil, dados obtidos a partir do mapeamento de cada sentença da operação. Qual seria o mundo se não tivesse a Lava Jato? Seria um mundo com 4,44 milhões de empregos a mais hoje em dia, onde teria 3,6% do PIB, Produto Interno Bruto, a mais nos 5 anos que a gente analisou. Teria quase 70 bilhões de aumento de arrecadação de impostos. Teria quase 180 bilhões que se deixou de gastar, né? Deixou de ser investido. E investimento é mais emprego, e os empregos, as pessoas com dinheiro não gastam, né? Assim, por exemplo, conversando com a minha mulher é carioca do Rio de Janeiro, e ela dizendo que lá, por exemplo, numa região lá do Rio, ali no centro, ali, não lembro agora, que tem muito barzinho, muito tal, no Rio de Janeiro tinha muito funcionário da Petrobras. Petrobras empregava milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. E a galera, geralmente, que trabalhava na Petrobras, ganhava bem, e era assim, Rio de Janeiro, todo dia de happy hour, né? Então a galera saía do trampo 5, 6 da tarde e ia todo mundo pros barzinhos ali da região, pro happy hour. Então gerava ali era vários barzinhos, abriram outros bares e tudo mais, restaurante e tal. Depois da Lava Jato, diminuiu um monte de gente mandada embora, um monte acho que as refinarias, se não me engano, fechadas, não sei exatamente o que aconteceu, que diminuiu, caiu, ficou um monte de gente desempregada no Rio de Janeiro. Aí o que acontece? A galera, ninguém mais ia pro happy hour, passava na rua lá desses barzinhos abertos, tudo vazio, e começaram a fechar também. Então assim, você ferra todo um ecossistema fazendo a coisa da forma errada. Independente isso que eu falei lá no começo, independente se de repente a intenção fosse boa, a gente sabe que não é, mas se a intenção fosse boa, também estaria fazendo tudo errado, você estaria mais prejudicando que ajudando. Olha aí, você pega 6 bilhões de corrupção de volta e deixa de investir 180 bilhões, entendeu? Olha, e essa conta aí, né? Olha lá, mais que destruir as empresas no passado, a Lava Jato destruiu também o futuro da construção civil, setor que teve dificuldade de alavancar novos projetos, que por muito tempo não pôde contar com construtoras para realizá-los e ainda hoje sofre com a escassez de empresas dispostas a realizar grandes obras de engenharia, né? A galera, por muito tempo, a galera não quer se arriscar, né, meu? Já que o mercado se voltou para o segmento habitacional. Como não tinha mais dinheiro do governo indo para as empresas, para as construtoras, então você deixa de construir, sei lá, hospital, escola, prédios públicos, que são geralmente projetos grandes, a galera começa a mudar para segmento habitacional. Então,
assim, em qualquer cidade, em São Paulo, no litoral paulista, em todas as cidades, você não sentiu que ultimamente tá construindo prédio pra caramba, em todo lugar? Prédio pra morar, pra galera vender apartamento? Parece que deu um boom, assim, de uns tempos pra cá. É reflexo disso. As construtoras, elas, principalmente as construtoras grandes, elas precisam de construir projeto grande. Não adianta pra ela fazer casinha em condomínio. Ela tem que construir prédio, tem que construir coisa grande, condomínio inteiro com vários prédios. Então surgiu esse boom aí de oferta também, né, no mercado habitacional. Além do esvaziamento prático do setor de construção civil, você tem também a perda de qualidade do setor, por ser um setor que alavanca os outros. Então, a Lava Jato, na verdade, trouxe mais prejuízo para o povo brasileiro do que teria trazido de benefícios, né? Mas, assim, qualquer análise básica a gente consegue ver que, na verdade, por que eles foram todos atabalhoados, os caras foram tropeçando nas pernas para fazer as coisas rápido, para prender o Lula logo, para botar ele na cadeia rápido, mesmo da maneira errada, tanto que ele foi solto, para ele ficar fora da eleição, entendeu? Para Bolsonaro conseguir surfar aí na onda. E conseguiram, né? Bolsonaro foi eleito.